Que Deus abençoe a todos. Eu decidi fazer esse vídeo mostrando mais alguns argumentos contra os ateus, porque o primeiro vídeo que eu fiz, eu acho que eu não me expressei da forma correta, ou os telespectadores do vídeo não entenderam o que eu quis dizer. Porque na primeira parte, no vídeo que eu fiz há 6 meses atrás, chamado Argumentos contra os Ateus, muitos entraram lá no vídeo e comentaram, me questionaram dizendo assim: você não crê em Deus porque você não crê em Deus verdadeiramente, porque você tem medo do seu Deus, você tem medo de ir para o inferno. E não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, eu não falei isso. O que eu falei é que Deus é amor, que Deus é justiça e que Deus é também ira. E Deus determinou um tempo para o ser humano se converter, para o ser humano se arrepender dos seus pecados e aceitarem o Senhor Jesus como Salvador. Se dentro desse tempo que Deus determinou o ser humano continuar rejeitando o Salvador Jesus Cristo, infelizmente essa pessoa vai perecer, vai passar a eternidade gemendo, queimando no inferno. E é por isso que nós pregamos, nós cristãos, evangelizamos durante toda a nossa vida, porque nós amamos o nosso próximo. Nós não queremos ver o nosso próximo, o ser humano, que é igual a nós, que também é a imagem e semelhança do nosso Deus, padecendo. Mas vamos ao argumento que fizeram contra mim, dizendo que eu creio em Deus porque eu tenho medo da vingança de Deus. Mas a verdade é que eu não tenho medo da vingança de Deus e eu não creio em Deus por causa disso. Eu creio em Deus porque Deus é amor. Olha só o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim: de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, porque eu creio em Deus? Primeiro, porque Deus é amor. E qual é a prova de que Deus é amor? É o que eu acabei de ler agora. Cristo, sendo em forma de Deus, não foi orgulhoso, veio ao mundo em forma humana, foi humilhado, foi cuspiram na cara dele, chicotearam, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e ele em nenhum momento agiu com forma de vingança, ou com raiva, ou com ódio. Pelo contrário, ele agiu com amor. Ele disse: não impute esse pecado a eles, meu Deus. Ele falou aos romanos que chicotearam ele, que zombaram dele. Ele disse: Deus, não impute esse pecado a eles.
Ou seja, Cristo foi humilhado e estava perdoando aqueles que humilharam ele. E esse Cristo, ele é Deus, porque Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não consegue explicar a existência de Deus, nenhum ser humano consegue explicar, consegue provar a existência de Deus, muito menos consegue provar que Deus é um único Deus em 3 pessoas, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém tem provas. Se alguém falar que tem provas, é mentiroso, porque não há provas. Mas as coisas de Deus são aceitas pela fé. É Deus que nos dá a fé. É dom de Deus, diz em Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E a fé não vem de vocês, ela vem de Deus. Então, Deus vai te dar a fé para você crer no Senhor Jesus. Mesmo você sendo ateu, eu vou orar para que Deus te dê fé para você crer nele, para que você creia no Salvador Jesus Cristo, porque a fé não vem de você. Eu não tenho fé. A fé que eu tenho veio de Deus, é um presente de Deus. É por graça, tudo que nós temos é por graça. Deus nos deu vida de graça, nos deu o ar para respirar de graça. Deus colocou o pão, colocou a comida na nossa mesa. Deus nos deu família. Deus nos deu tudo. E a salvação, lógico, que vai ser Ele que vai dar também, de graça, sem cobrar nada. Mas em João... Mas como que a gente entende essas coisas? Não tem como você entender se não for pela fé. Uma pessoa natural, ela não consegue, não adianta você assistir um vídeo e achar que alguém vai explicar cientificamente a existência de Deus, porque não prova, não tem prova. Não tem como provar. Nós cremos, nós aceitamos pela fé. Aceitamos pela fé. E esse Deus, voltando ao que eu estava falando, esse Deus que eu creio é esse Deus, o Deus que é amor, que ele sendo Deus, criador do universo, ele se submeteu a ser humilhado pelas suas próprias criaturas. Para quê? Qual era o propósito dele ser humilhado Qual era o propósito do Criador ser humilhado pelas criaturas? É incompreensível, não tem como compreender. Como é que pode alguém, criador do universo, ser humilhado pelas suas criaturas? E o propósito dessa humilhação é salvar as criaturas. É um amor incomparável, um amor incondicional. Você só encontra esse amor crendo em Jesus. O Deus que é amor. Teve até um comentário que disse: existem milhões de religiões e por que só a sua é a certa? Você sabe por que só a minha é a certa? Porque a minha prega o amor. O amor de um Deus que criou o universo e que se entregou pelas suas criaturas para que as suas criaturas fossem salvas. As suas criaturas só fizeram besteira. E mesmo assim Deus permitiu que as suas criaturas pecassem. Deus permitiu que as suas criaturas fizessem besteira. Mas Deus não aceitou que as suas criaturas fossem jogadas no lago de fogo e enxofre. Ele providenciou um meio de salvação. E esse meio é Cristo. Cristo Jesus. Olha outro capítulo que mostra que que Jesus Cristo é Deus. Diz em João capítulo 1. Diz assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
que está referindo-se a Jesus. O mesmo Jesus que morreu pelos nossos pecados. Ele criou tudo. Tudo foi feito por ele e nada aconteceria se não fosse por ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então a pessoa que não compreende essas coisas é porque ela ainda está nas trevas. Ela não recebeu a luz. Mas eu creio que vocês receberão a luz. Eu vou orar por vocês, meus amigos ateus, para que a luz chegue até vocês e que esse dom, que é um dom, a fé é um dom dado por Deus, e esse dom vai chegar até vocês. E a luz resplandece Aí ele continua: houve um homem enviado de Deus. Eu vou pular essa parte porque essa parte conta a história, né? Mas eu vou pro versículo principal aqui. Diz no versículo 9: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Jesus ilumina a todos os seres humanos que vêm ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Jesus veio ao mundo, estava no mundo naquela época aqui que é narrado, e o mundo foi feito por ele, por Jesus. E o mundo não o conheceu. É o que está acontecendo e o que acontece ainda. Muitos não conhecem a ele, não creem, nem querem crer, que é o caso de vocês. Mas eu vou insistir em pregar para vocês, porque eu amo vocês e eu quero que vocês sejam salvos pelo Senhor Jesus através da fé. E eu vou orar para que Deus dê fé para vocês, porque é verdade, não tem como o ser humano crer. O ser humano, a própria Bíblia diz que é impossível o ser humano crer. Não há quem entenda, diz a palavra de Deus. A Bíblia, que os cristãos creem serem a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que é impossível um homem entender a Deus e crer em Deus. Lá em Romanos capítulo 2, não há quem entenda, não há quem queira a Deus, não há quem busque a Deus. Em Efésios 2, como eu falei, diz que a fé é um dom de Deus. Então, da natureza humana nossa, é impossível, é incapaz eu e você crer em Deus. Precisa Deus vir de encontro com você e te dar o dom da fé. Caso ao contrário, ninguém consegue crer. Era para eu ser ateu, porque a minha natureza, ela quer ser ateu. A natureza humana é contrária a Deus. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, através da palavra de Deus que foi pregada para mim, então o Espírito de Deus me deu vida espiritual. Ele me deu o dom da fé para crer nessas coisas. Então não é questão de ser provado cientificamente que vai te fazer crer. Você nunca vai crer por isso, meu amigo. Você só vai crer se Deus te der esse dom. E eu vou orar para que Deus te dê esse dom. Mas continuando. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crê no Senhor Jesus nesse exato momento, não importa se você xingou Jesus, se você zombou, se você blasfemou, se a vida inteira você zombou de Deus. Nesse exato momento você se torna filho de Deus e salvo por Cristo. Basta você crer. Para terminar, a prova de que a gente não consegue crer por comprovação científica, por comprovação humana, em 1 Coríntios capítulo 1, olha o que a palavra de Deus diz. Em 1 Coríntios 1, 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
ou seja, para os que estão andando no caminho do inferno. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso ele está se referindo a todos os que creem. Esses são salvos. Porque está escrito, olha o que está escrito na palavra de Deus. Mesmo você não crendo, mas escute. Destruirei a sabedoria dos sábios. O que o ateu mais fala é isso. Que ele é inteligente, que ele é racional e que ele não se deixa levar por sentimentalismos pregados pela religião, ou pela Bíblia, ou pelos evangélicos, ou pela seja lá o que for que vocês falam. Olha o que Deus fala: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso aqui ele está falando sobre os ateus que se acham inteligentes. Aí versículo 20 continua fazendo uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então para Deus, a sabedoria deste mundo é loucura. Esses que se dizem sábios, que buscam comprovação científica para provar coisas que só a fé consegue provar, para Deus isso é loucura. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, pela sabedoria que veio de Deus. O mundo tem uma sabedoria humana, não tem a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Isso está falando da época deles, né? Que eram gregos e judeus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, aqui Paulo está falando que as pessoas que se convertem a Cristo não são aquelas pessoas poderosas, que têm entendimento, que têm cultura, que têm estudo, não. É mais os loucos mesmo, os incultos. É esses que Deus chama. Deus chama também pessoas sábias, mas a maioria são os loucos que Deus chama. Mas, olha aí o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhum homem se glorie perante Deus. Então, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Ele não escolheu os sábios, aqueles que falam: eu vou provar pela ciência, vou comprovar cientificamente. Não, Deus não escolheu essas pessoas. Deus escolhe as coisas loucas, os vios, os prostitutos, as prostitutas, os bandidos, os assassinos, os traficantes. Deus escolhe essas pessoas loucas, perdidas, para salvá-las e para mudar o caráter delas e transformar um bandido num mocinho, transformar um louco num sábio, um fraco num forte. É por isso que Deus escolhe essas pessoas. Então, enquanto você não se fizer maluco, louco, você nunca vai crer. Você tem que ser louco para crer na palavra de Deus. Eu sou louco e creio na palavra de Deus.
Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Não escolheu os sábios, não. Ele escolheu os fracos, os burros, os loucos. Para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa. Então, como eu falei em Filipenses, se você não dobrar o seu joelho aos pés de Jesus agora, você se vai dobrar quando Cristo voltar, e forçado pela força do seu poder, do poder de Cristo. Então eu prefiro dobrar os meus joelhos agora e honrar, louvar, adorar, engrandecer o Deus o Criador que morreu, que se entregou na cruz, que sofreu para salvar a criatura perdida. Esse Deus eu vou crer. E eu peço a Deus que vocês creiam. Meu Deus e meu Pai, eu oro por cada ateu, cada amigo ateu que tem estado nesse vídeo, escutado esse vídeo. Peço que o Senhor derrame o dom da fé, porque a fé é um dom. Não vem de vós. Está escrito na tua palavra, meu Senhor. A fé não vem não vem do homem, ela vem de Deus. Enquanto os cristãos pregarem o evangelho para um ateu, querendo comprovar cientificamente, nunca se converterão. Porque a fé não vem do homem, não vem por provas científicas. A fé é um dom que Deus dá, é um dom que veio lá do céu para o ser humano. Então derrame esse dom agora, meu Senhor Jesus, sobre cada telespectador que assiste esse vídeo, que é ateu, para que creia no Senhor. Que o Senhor os abençoe, guarde, proteja, livra contra todo mal e que eles se convertam a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os ateus, esses amigos ateus que têm interagido no canal. Eu agradeço pelos seus comentários e peço que Deus venha guardar, proteger e converter vocês ao Senhor Jesus, para que vocês sejam salvos e se tornem meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe.